Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que estejam todos bem, com saúde, continuando se prevenindo aí contra esse vírus, né? E contra essa gripe que surgiu aí esses dias. Bom, hoje estou aqui, né? Teremos mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. Bom, os objetivos da nossa aula hoje são identificar os métodos contraceptivos existentes, entender o funcionamento e condições de uso de cada método contraceptivo e comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos. Então, vamos lá. Métodos contraceptivos. Bom, os primeiros registros conhecidos, né, sobre métodos contraceptivos são do Egito Antigo. Neles, há indicações de uso de esponjas ou tampões vaginais, embebidos em substâncias que neutralizavam os espermatozoides. E na Roma Antiga, eram usados bexigas de animais como preservativos para evitar infecções sexualmente transmissíveis, né? Eles foram datados como os primeiros registros de métodos contraceptivos. Já atualmente, existem diversos métodos para evitar a gravidez, que podem ser usados por homens como também por mulheres. E sem dúvida, a informação é essencial para escolher a melhor alternativa, né, em cada caso. Então vamos lá, né? Que métodos contraceptivos vocês conhecem? E além de evitar a gravidez, o que mais alguns contraceptivos podem evitar? Bom, é isso que a gente vai entender hoje aqui na nossa aula, conhecer. A gravidez na adolescência e seus riscos. No Brasil, de acordo com o Fundo de Populações das Nações Unidas, o índice de gravidez na adolescência, registrado entre os anos de 2006 e 2015, foi de 65 gestações para cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. A sétima maior taxa de gravidez adolescente na América do Sul, né? Então, aí uma taxa muito grande entre as adolescentes, né? Um público jovem aí. Em países desenvolvidos como França e Alemanha, o índice não passa de 8 gestações a cada 1.000 meninas. Ainda segundo a Agência da Organização das Nações Unidas, a ONU, a cada 5 bebês nascidos no Brasil, um é filho de adolescente. A gravidez na adolescência pode trazer muitos prejuízos para a vida dos jovens. Quanto mais precoce a gravidez, maiores os riscos para a saúde da mãe e do bebê, né? Incluindo o risco de morte. Bom, então, né? Para qualquer casal, a maternidade e a paternidade, ela representam um grande desafio. Muitas habilidades como paciência, capacidade de lidar com cansaço, frustrações, estresse, devem ser desenvolvidas. Para futuros papais e mamães adolescentes, esse desafio pode ser ainda maior, né? Então, é uma grande responsabilidade. A gestação precoce frequentemente causa conflitos psicológicos e familiares. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, realizada em 2017, mostrou que no Brasil, 76% das adolescentes que engravidam abandonam a escola e 58% não estudam nem trabalham fora de casa. Então, é uma porcentagem aí muito grande, né? A partir disso, nós podemos observar as consequências de uma gravidez, né? As pessoas, de certa forma, acabam que abrindo mão de outras coisas para se dedicarem, né, àquela outra vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. Qualquer tipo de relacionamento sexual exige uma responsabilidade das duas partes para se prevenir de infecções, né, e para evitar uma gravidez indesejada.
Bom, vale ressaltar, né, que a única maneira 100% eficaz de evitar a gravidez é a abstinência sexual, né? E quando se decide por iniciar a atividade sexual, é importante ter em mente que mesmo fazendo uso de métodos contraceptivos, existe uma probabilidade, ainda que pequena, de engravidar. Além do risco de contrair as infecções sexualmente transmissíveis, né, que são as ISTs. Então, é necessário muita responsabilidade, né? Das duas partes, não só do homem, nem só da mulher, mas das duas partes, para se prevenir de infecções e evitar uma gravidez indesejada. Bom, métodos para evitar a gravidez e para prevenir doenças. Os métodos contraceptivos mais comuns podem ser divididos em 5 categorias, que são eles de barreira, hormonais, comportamentais, intrauterinos e cirúrgicos, né? Os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, eles são as principais ferramentas para evitar a gravidez, sendo utilizados muitas vezes por casais que querem fazer um planejamento familiar, né? É, bom, é, existem métodos contraceptivos que podem ser usados tanto no corpo da mulher como no corpo do homem, e seja como for, a responsabilidade pelo uso de contraceptivos é do casal, independentemente, é uma responsabilidade dos dois. E as consequências do não uso desses métodos afetarão as duas partes envolvidas na relação. Então, todos os métodos contraceptivos, eles apresentam aspectos positivos e negativos, e é necessário o aconselhamento médico para decidir qual o método mais adequado para cada um. Então, antes de mais nada, é necessário consultar a ajuda médica e ver qual daqueles métodos seria o melhor, né, para a pessoa estar utilizando. Bom, vamos falar primeiro sobre os métodos de barreira. O que seriam os métodos de barreira, né? São aqueles que agem impedindo o encontro dos gametas. São eficientes e simples de usar. Os preservativos masculino e feminino, chamados camisinha, e o diafragma, são exemplos de métodos de barreira. Então, vamos falar um pouco sobre o preservativo. Os preservativos masculino e feminino, eles são tubos feitos de material resistente e com uma abertura em uma das extremidades. São popularmente conhecidos como camisinhas. Temos a camisinha feminina aqui na foto abaixo e temos a masculina na segunda foto. Bom, a camisinha feminina, ela apresenta um anel flexível em cada extremidade e a parte fechada deve ser inserida até o fundo da vagina e a extremidade com o anel aberto, por onde o pênis deve ser inserido, deve permanecer do lado de fora. A camisinha feminina deve ser colocada antes do início da relação sexual e retirada depois dela. Aqui nós temos uma ilustração ensinando corretamente como ela deve ser utilizada, passo a passo. E a camisinha masculina deve ser colocada no pênis ereto antes do início da relação sexual e retirada logo depois dela, com o pênis ainda ereto. Abaixo nós temos também aqui uma imagem ensinando como fazer isso da forma correta. Bom, vale ressaltar, né, que o preservativo masculino ele é muito eficiente, de fácil utilização e ele pode ser adquirido sem receita médica. E além de proteger contra as ISTs, é um método contraceptivo, né? Ou seja, é de fácil utilização e eficiente contra as duas coisas, né? Tanto para evitar a gravidez como para evitar ISTs. Bom, é, é, vale ressaltar que os dois tipos de preservativos eles são considerados muito eficazes na prevenção das ISTs e da gravidez. E por isso, pode-se dizer que as camisinhas elas oferecem uma dupla proteção. No entanto, deve-se observar que o uso correto é necessário fazer o uso correto para que sua eficácia seja mantida, né?
E também ressaltar que o uso simultâneo da camisinha masculina e da camisinha feminina não aumenta a proteção, como muitas pessoas pensam, pois o atrito entre elas pode causar o rompimento de ambas. O uso de duas camisinhas masculinas, uma sobre a outra, também não é recomendado. Apenas uma é suficiente. Fazendo o uso correto, apenas uma é suficiente. Além disso, o uso do preservativo ele deve ser feito desde o início da relação sexual e não apenas no momento da ejaculação, pois se um dos parceiros tiver uma IST, ela pode ser transmitida através do contato entre os órgãos genitais sem a proteção. E é possível ainda que haja liberação de sêmen antes da ejaculação, o que poderia levar à gravidez indesejada. Então, não fazendo isso corretamente, não vai evitar uma IST, não vai evitar uma gravidez. É necessário fazer isso de forma correta. Agora nós vamos falar um pouco sobre outro método, que é o diafragma. Bom, o diafragma é uma pequena capa de borracha ou silicone que deve ser introduzida na vagina pela mulher antes de cada relação sexual. Ele deve ser utilizado como espermicida, né? Que é um medicamento que mata espermatozoides, o que torna o método mais seguro. Após a última relação sexual, ele deve permanecer no corpo da mulher por um período de 6 a 8 horas e então deve ser retirado e higienizado. A higienização e o armazenamento correto do diafragma são fatores essenciais para a prevenção de infecções no sistema genital e é necessário fazer exame médico antes de utilizá-lo. Então, aqui abaixo nós temos uma imagem desse método. Agora vamos falar um pouco sobre métodos hormonais. Os métodos hormonais, eles inibem a ovulação e dependem da utilização de substâncias sintéticas similares aos hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona. Se usados corretamente, são bastante eficazes na prevenção da gravidez, mas vale ressaltar que não protegem de ISTs. Porém, o uso prolongado de hormônios sintéticos ele pode trazer riscos à saúde, como por exemplo, ele pode causar trombose e também câncer de mama. E somente um médico pode receitar um método hormonal, pois algumas condições de saúde não permitem sua utilização, como enxaqueca, doenças cardíacas, histórico familiar de acidente vascular cerebral, entre outras. E entre os métodos hormonais, existe a pílula anticoncepcional, os injetáveis, que são injeções, e o adesivo transdérmico, o anel intravaginal e o implante subcutâneo. Bom, a pílula anticoncepcional. Ela é administrada por via oral. Atualmente há no mercado uma grande variedade de pílulas com diferentes tipos e concentrações de hormônios sintéticos, ou seja, produzidos em laboratório que imitam a função dos hormônios naturais no organismo. Para algumas mulheres, o uso da pílula é contraindicado. Além disso, cada tipo de pílula tem instruções de uso diferentes, por isso é imprescindível a orientação médica por sua correta utilização. Já os injetáveis, eles têm efeito semelhante ao da pílula anticoncepcional. As injeções elas podem ser feitas a cada mês ou a cada 3 meses, dependendo do tipo de hormônio sintético e da quantidade de hormônios presentes na forma. O adesivo transdérmico, do que se trata? Consiste em um adesivo impregnado com hormônios, que são liberados aos poucos e absorvidos pelo corpo da mulher através da pele. Ele deve ser colocado na pele em um período definido e trocado periodicamente. Esse método exige orientação médica, pois não pode ser utilizado por todas as mulheres. O anel intravaginal, o que seria? É um dispositivo plástico flexível em forma de anel que deve ser inserido na parte superior da vagina pela mulher. Esse dispositivo libera gradualmente hormônios que impedem a ovulação. O anel deve ficar inserido na vagina por 3 semanas e não impede relações sexuais. Na quarta semana, o anel é retirado e ocorre sangramento. Depois desse período, um novo anel deve ser inserido. E o implante subcutâneo, né? Que se trata de um dispositivo que deve ser inserido por um profissional de saúde sob a pele, por meio de um pequeno procedimento cirúrgico, que pode ser feito em consultório. É um método de uso prolongado, ou seja, cerca de 3 anos, pois o dispositivo ele libera gradualmente hormônios que evitam a ovulação. Agora vamos falar um pouco sobre métodos comportamentais. O que seriam os métodos comportamentais, né? Primeiro, que são métodos
que apresentam alto índice de falha, não? Então, desde já digo para vocês que não é aconselhável. Esses métodos, eles estão fundamentados em atitudes comportamentais e na observação das características do ciclo menstrual. Os métodos comportamentais apresentam um alto índice de falha e é importante observar também que nenhum deles previne a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Entre os métodos comportamentais estão a tabelinha e o coito interrompido, né? O que seria a tabelinha? É um método que depende da observação da duração dos ciclos menstruais para estimar qual o provável período fértil da mulher, ou seja, o período em que há maior chance de ocorrer uma gravidez. Esse período ele compreende, em média, 4 dias antes e 4 dias depois do dia da ovulação. A partir das observações do primeiro dia da menstruação, é feito o cálculo do dia da ovulação, o 14º dia, se considerado um ciclo regular de 28 dias, e estima-se o período fértil, durante o qual se deve evitar a relação sexual. Esse método ele apresenta grande índice de falha, já que o ciclo menstrual de muitas mulheres não é regular, ou seja, o número de dias entre uma menstruação e outra é variável. Mesmo em mulheres com ciclo menstrual regular, pode ocorrer variações de ciclo para ciclo, em razão de diferentes fatores, como condições emocionais, distúrbios hormonais, o que compromete a precisão do cálculo do período. Por isso, recomenda-se que a tabelinha seja associada a outro método contraceptivo, como a camisinha. Existe também o chamado coito interrompido, né, que é um método comportamental no qual o homem ele deve retirar o pênis da vagina antes que a ejaculação ocorra. Esse método não é eficiente de forma alguma, pois algumas secreções eliminadas pelo pênis antes da ejaculação podem conter espermatozoides e levar à gravidez, então é muito arriscado, porque pode haver ejaculação parcial ou total dentro da vagina, então muita atenção, não é nem um pouco recomendado. Falamos agora sobre métodos intrauterinos, né? Temos como exemplo o DIU. O DIU, ele é um dispositivo utilizado no interior do útero, destinado a evitar o encontro dos gametas feminino e masculino e a implantação do embrião no útero. O que seria esse dispositivo? Ele é um objeto, ele é um dispositivo, como eu já disse, um pequeno objeto que ele é introduzido no útero com haste de cobre ou de um tipo de plástico e ele deve ser inserido no interior do útero por um procedimento cirúrgico médico e geralmente pode permanecer no organismo da mulher de 5 a 10 anos, né? O lado bom desse método é que ele é bem duradouro, né? E é um procedimento similar, deve ser realizado para retirada do mesmo, né? Para retirada do DIU. Porém, também ressaltando que ele evita apenas a gravidez. E agora falemos sobre os métodos cirúrgicos, né? O que seriam os métodos cirúrgicos? São métodos que bloqueiam os canais de passagem dos gametas masculino e feminino dentro do corpo da mulher e do homem. Eles são conhecidos por serem métodos irreversíveis, pois na maioria dos casos não podem ser desfeitos, né? Temos como exemplo a vasectomia e a ligadura das tubas uterinas. A vasectomia ela é uma intervenção cirúrgica realizada apenas nos homens, onde os ductos deferentes são cortados e amarrados, o que impede a passagem dos espermatozoides do epidídimo até a uretra. E a ligadura das tubas uterinas, que é mais popularmente conhecido como laqueadura, ou até mesmo como ligação, ela é uma intervenção cirúrgica realizada nas mulheres, que consiste no corte das tubas uterinas, interrompendo o caminho dos espermatozoides até o gameta feminino. Bom, então é isso, gente. Hoje nossa aula foi falando aí sobre os métodos contraceptivos. Espero que vocês tenham compreendido bem. Espero que também possam dar uma pesquisada a mais sobre o conteúdo. E até a nossa próxima aula, que vai ser uma atividade, né, sobre esse conteúdo. E é isso. Lembre-se, quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Bom, espero que todos fiquem bem. Um abraço a todos. Até a nossa próxima aula.